Você já teve a sensação de que tudo o que você queria acaba ruim, terrível e incompleto? Ou que tudo que você cria você acaba odiando? Você já teve essa sensação? Se sim, vem cá, segura minha mão. Porque eu quero dizer que você não está sozinho. E hoje iremos falar sobre isso. Sobre essa sensação de odiar a nossa arte e como a gente faz pra gente parar de odiar ela. Como que faz? E eu já adianto pra vocês uma coisa. Não, eu não tenho essa resposta. Não sei como e ainda estou sofrendo com isso. Mas não saiam do vídeo ainda. Porque eu tenho algumas coisas a agregar e algumas coisas a debater. Então vamos debater um pouco, se vocês quiserem comentar também a experiência de vocês. Estou aberta a isso, né? Quer dizer, os comentários estão abertos. Então vamos lá começar. Essa semana eu estava determinada a criar um vídeo longo. Igual esse aqui no caso. Estava determinada. Só que em plena segunda-feira, no dia que eu iria começar, que eu já estava cheia de ideia, me deu um bloqueio. Bloqueio artístico, né? O famoso art block. E foi terrível. Porque quando eu tava cheia de metas, isso veio. E de quebra eu comecei a odiar tudo. Todas as minhas ideias, todas as minhas artes. E foi um saco, gente. Foi horrível. E eu orando ali, perguntando, o que eu faço? Orando. Eu tive a ideia. Por que você não comenta, faz um vídeo falando sobre isso? Sobre odiar sua arte e como a gente para de odiar o que a gente cria. Enfim. E a gente vai falar sobre isso. Para começar, a gente deve pensar, a gente deve analisar como isso acontece. Como que a gente chega nesse nível? Como que é o ciclo de começar a odiar o que a gente cria, odiar a nossa arte? Você em casa, pega um papel, pega uma caneta, pega qualquer coisa, seu braço, sua mão, não sei o que, e comece a escrever. Porque a gente não acorda um belo dia pensando, eu odeio a minha arte, eu odeio tudo que eu crio, nossa, eu sou um bosta. Ninguém acorda assim. Não sei também, né? Mas, normalmente, a gente não acorda pensando em algo assim. Então, vamos analisar os nossos sintomas. Bom, em minha análise, eu anotei 3 sintomas principais que me levam a esse ódio. E o primeiro é o que aconteceu essa semana, quando eu acabo tendo uma ideia mirabolante. Uma ideia de uma ilustração, assim, nível Picasso, que claramente está além das minhas habilidades, meus conhecimentos. E eu vou fazer, só que acaba não ficando do jeito que eu queria, acaba ficando meio torto, a anatomia meio dura, aquele negócio bem acabadinho, sabe? Acaba ficando terrível. E eu acabo odiando, eu penso assim, como assim eu não consegui desenhar um cenário perfeito sem estudar? Como assim eu não consegui fazer? Eu acabo ficando assim. E eu penso, é um lixo. Terrível. Eu não sei desenhar. Então, esse é o primeiro sintoma. O segundo não é relacionado à arte de desenho em si. Mas eu gosto de criar histórias e eu pretendo trabalhar até um quadrinho no futuro. E eu acabo compartilhando muitas minhas ideias com a minha melhor amiga. Que eu considero ela uma gênia, muito inteligente para esse tipo de coisa. Então eu acabo lançando os plots para ela, a lore profunda das minhas histórias. E eu penso, sem antes ela responder, eu penso, poxa, ela vai achar um lixo, porque pra mim ela é muito inteligente. Aí eu fico pensando, será que ela vai achar isso aqui burro? Aí ela tem uma reação, que obviamente não é falando isso, mas na minha cabeça ela achou. Então eu acabo pensando ali uma coisa que ela nem falou, e eu acabo pensando, tá um lixo, porque tá muito burro essa ideia. E eu acabo odiando a ideia, no caso, a história dos meus desenhos. E agora o terceiro, e provavelmente o último, pelo menos o último de eu ter anotado, é o clássico. O queridinho de muitas pessoas. É o se comparar com outros artistas. Mas no meu caso, eu me comparo mais com artistas que estão mais próximos de mim. Como assim, Goiaba? Como assim?
no sentido de serem artistas que estão mais próximos da minha realidade. Que não são, tipo, um Picasso, um negócio meio assim. Mas é um que eu poderia estar ali também. Então eu acabo me comparando, não, tipo, no sentido de, que inveja eu queria ter. Mas eu pensando, se eu tivesse me esforçado mais, eu poderia estar ali também, junto com aquela pessoinha. Então eu acabo me comparando como aquela pessoa trabalha, como não. Na verdade, são artistas que eu considero terem a realidade parecida comigo. Porque eu não estou na casa do artista olhando o que ele está fazendo pra ver se ele tem a realidade parecida comigo. É o que eu comparo. Então, a minha melhor amiga, ela também faz arte, mas eu não comparo tanto mais com ela. Mas na época da pandemia, a querida pandemia, eu me comparava bastante por causa disso, né? E acaba me afetando, pensando, nossa, eu odeio a minha arte porque eu poderia ter feito mais. Uma cobrança ali, um negócio, né? Os artistas famosos eu já vejo como uma fonte de inspiração, porque pra mim tá muito fora da minha realidade, mas é um negócio que eu quero, então me inspira mais do que eu me comparo, porque pra mim, eu penso, cara, não tem nem como eu estar ali, né? Porque a pessoa já foi faculdade, fez um montão de coisa, tem as mesas de 20 mil K. Como que eu vou me comparar com isso aí, né? Não tem como. Não tem como. Eu já tenho a realidade batendo na minha porta. Bom, com essa análise eu descobri meus 3 sintomas principais. Cobrança, que eu me cobro. Paranoia, porque eu sou bastante paranoica. E comparação, porque eu me comparo, né? Às vezes assim eu me comparo. Então, e o de vocês, qual é? Se vocês se sentirem confortáveis em compartilhar, compartilhe. Mas enfim, tenham em mente que vocês precisam tentar encontrar pelo menos esses sintomas. Aí eu pensei, descobrindo os sintomas, então vai parar, eu vou parar. Porque eu descobri qual que é a raiz do problema e vai parar, né? Vai parar, né? Não, gente. Felizmente eu tava errada e esses sentimentos não pararam. Por quê? Muitas vezes esses sentimentos são irracionais, são mais uma coisa que acontece. Não tem muito como... No momento a gente não fica raciocinando. Tipo, aquela pessoa tá assim porque ela estudou mais. Não, eu me comparar não é legal, cada um tem seu tempo. Eu nem sei o que ela pensou. Eu não preciso me cobrar tanto num negócio que eu ainda nem sei. Claro que no momento a gente não vai pensar isso. E a gente vai se sentir mal. E muitos artistas, no meu caso, acontece isso comigo, quando eu tô muito mal, eu não consigo desenhar. E isso é terrível. Então, muitas vezes esses sentimentos acabam. E como que a gente pode superar isso? Sendo que muitas vezes a gente descobrindo a raiz, mesmo assim ele não acaba. Como que a gente pode continuar? Como a gente pode acabar com esse sentimento sem acabar com ele? E uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês é continuar, gente. Continue. Continue a fazer. Continuem a... Continuem a produzir. Não parem. E pensem o porquê vocês amam a arte. O porquê. Por que vocês fazem arte? Por que vocês desenham? Por que vocês criam histórias? Por quê? No meu caso, a resposta para essa pergunta é porque eu amo arte. É uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Eu não me vejo sem fazer arte. Virou uma coisa parte de mim. É goiaba arte. E junto. Não tem separado. Porque é uma coisa que eu amo. É um jeito de eu me expressar. E eu quero trabalhar com isso no futuro. Então, eu não me vejo sem ela. E isso me ajuda muito a não desanimar. Porque... muitas vezes quando eu olho pra trás, aquela arte que eu tava achando feia, ela não era tão feia, não era tão ruim. Era só, às vezes, eu não tinha tanta habilidade, então eu preciso estudar. Então não é o fim do mundo. E eu quero que vocês marquem isso na cabeça de vocês. Isso não é o fim do mundo. Às vezes a gente precisa respirar, parar e dar uns passos pra trás. Ver esse problema com outra perspectiva. E muitas vezes a gente vai reparar que aquele problema era só um grãozinho comparado às nossas habilidades, aos nossos sonhos. Então não deixe que um grãozinho atrapalhe o sonho de vocês. Atrapalhe a felicidade de vocês, o que vocês querem fazer. Então,
Não desistam desses sonhos. Não é pra ser fácil. Realmente, a gente conquistar um sonho é uma das coisas mais difíceis que a gente vai ter nessa vida, provavelmente. E principalmente na arte, né? Porque é um ramo mais difícil. Mas não desistam, aproveitem a jornada de vocês. Ela é longa? É. Mas enquanto isso, vocês precisam aproveitar, né? E saberem que vocês precisam continuar para vocês conquistarem. Estudem arte, porque isso ajuda bastante. Gente, ajuda bastante. Estudem, não desanimem, para que vocês possam criar o que vocês desejam. Mesmo eu não tendo as respostas de como realmente a gente para de odiar, uma coisa eu sei é que eu já fiz várias histórias. E muitas delas eu largava por causa desse sentimento, de não achá-las boas o suficiente. Mas depois que eu largava e eu já tava em outras, já tava fazendo outras coisas e eu pensava nelas de novo, eu vi o quanto elas eram geniais, quanto elas eram boas, quanto elas tinham um potencial. E triste que eu só fui perceber isso tarde demais, né? Quando eu tive uma outra perspectiva daquilo. Então muitas vezes a gente precisa apenas de uma pausa, a gente precisa apenas de pensar. Então, gente, não desiste. Tem coisas que só vocês podem agregar do jeito de vocês. Tem artes que só vocês vão saber transmitir aquele sentimento, porque cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem suas próprias experiências e tem algo a agregar nesse mundo. E é sério, eu quero poder ver as artes de vocês, poder ver vocês se expressando, e para isso vocês não podem desistir, vocês precisam continuar, mesmo tendo esses sentimentos, vocês são o suficiente, cada um tem o seu tempo. Eu sei que essas frases são meio clichês, mas elas ajudam a gente a pensar que a gente precisa amar o que a gente faz, e quando a gente não estiver amando, a gente não desiste disso, ok? Então, gente, esse era o vídeo, e durante esse vídeo eu tava mostrando o speed paint ali de 2 desenhos, e esses desenhos eu fiz essa semana, essa mesma semana que eu tava tendo um bloqueio, odiando tudo que eu tava fazendo, e eu amei esses desenhos. Então o que eu precisava era apenas de respirar, e é isso, gente. Se vocês quiserem agregar alguma coisa, comentar e falar alguma experiência de vocês, eu vou alegremente ler todos os comentários. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.